que ele nos abriu pelo Santo dos Santos, através do sangue deste bendito Redentor. É esse que está sendo pisoteado no versículo 29, desprezado. E por último, no versículo 21 diz assim, e tendo um grande sumo sacerdote. A palavra grande aqui é megas. Megas. Fala de uma grandeza exagerada. O nosso Senhor Jesus, o supremo sumo sacerdote, é esse. Esse tipo de apostasia é tão grave. E descreve o ato de uma pessoa que o despreza. Despreza aquele que com uma única oferta, ele destruiu a morte, ele destruiu o império das trevas, ele destruiu Satanás, ele destruiu toda a força do pecado, da carne, da morte. Em uma única oferta, ele nos livrou da culpa, da condenação, da corrupção e da força do pecado para sempre. É ele que ele está dizendo aqui, que pode ser muitas vezes ultrajado, pisoteado. Vamos mais ainda, volte para o versículo 29. E diz assim, e profanou. O sentido aqui, no texto original, é koinos, da onde vem a palavra comum, genérico. É tornar comum, genérico, o sangue de Cristo Jesus. Não basta só desprezá-lo, como se estivéssemos pisoteando ele, mas tornar genérico, é enfraquecer o seu poder, sua eficácia. É isso que ele está dizendo, profanou. Esse é um texto que precisamos examiná-lo, buscando uma força a mais da Bíblia. Quando você estuda essa palavra que profanou no texto do Novo Testamento, você vai perceber que existem 10 ocorrências dessa palavra. Porém, eu quero chamar a atenção apenas para um texto, onde nós vamos encontrar a luz e o significado, para entendermos o que é que esse autor está dizendo. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 28, Atos 10, 28, a última parte. A última parte de Atos 10, 28. A última parte do versículo, quando ele diz assim, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Esse é o sentido aqui. Este é o sentido que ele está dizendo, que aqueles que ultrajam, pisoteiam, desprezam o nosso Senhor Jesus, aquele que entrou por nós na morte para destruir o poder da morte, o poder do pecado, o poder de Satanás. Esse que é o nosso supremo sumo sacerdote. E o seu sangue, que foi derramado para nos purificar de toda iniquidade. Este sangue que tem uma obra contínua na nossa vida. Este sangue, ele está sendo, pode ser também profanado. Ele pode ser considerado comum, sem muito valor. Profanou o sangue. Deixe-me colocar 3 textos, só para você compreender a teologia do sangue, amados irmãos. Quando você quer estudar a doutrina do sangue de Cristo Jesus, você não precisa procurar em muitos livros. Se você quiser estudar, estude nessa Epístola aos Hebreus. Aqui está a maior exposição bíblica acerca do sangue de Cristo Jesus. O capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, onde nós encontramos o maior número de menções acerca do sangue de Cristo Jesus. Esse é um capítulo que tem uma doutrina plena, absoluta, sobre o poder, a eficácia e a glória do sangue de Cristo Jesus. No capítulo 10, eu vou ler apenas aqui no contexto desta exortação. Olha o versículo 19, mais uma vez. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Não é pelo seu mérito, não é pelas suas orações, não é pela sua vontade de ser santo, não é porque você canta, não é porque você acha que tem dons,
Ah, meus irmãos, só uma coisa nos garante entrar no Santo dos Santos, o sangue de Cristo Jesus. É por causa deste sangue que Deus olha para mim e para você, apesar de nós. É por causa desse sangue que Ele olha para mim e para você, apesar de nós. E Ele nos aceita. É por causa do sangue de Cristo Jesus. Irmãos, você lembra, no capítulo 1 do livro de Isaías, Deus está dando uma palavra dura para o seu povo. Uma palavra dura, uma palavra de juízo. Mas no versículo 18, porque a ira de Deus e a misericórdia, amor e graça de Deus são parte de uma mesma moeda. Porque não dizer a ira, como diz o irmão Martin Lloyd Jones, é o outro lado do seu amor. Quando ele vai comentar o capítulo 2 da Epístola aos Efésios, naquela maravilhosa coleção da exposição aos Efésios que esse irmão fez, que é um material tão lindo, ele vai dizer que a ira é o outro lado do amor de Deus, e Deus está ali, falando de Israel, falando da sua ira contra a iniquidade do seu povo. Mas ele para lá no versículo 18, aí ele vira o outro lado da moeda e diz: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os tornarei branco como a alva. Sabe como que ele faz isso? Pelo sangue de Cristo Jesus. Assentados aqui, e assim como eu, estão homens e mulheres que mereciam o inferno. Deus não cometeria nenhuma injustiça se me mandasse para o inferno. Deus não cometeria nenhuma... Veja, ele é um preletor, está falando isso. Isso vale para todos nós. Deus não cometeria nenhuma injustiça se nos mandasse para o inferno. Jesus Cristo encarnou, teve sua vida aqui e veio para dar a vida dele naquela cruz por você, por mim, por nós. E nós não levamos a sério isso, não entendemos a profundidade disso. É lógico, 2000 anos, se você pensar em termos carnais, não dá para entender. Mas pense em termos espirituais. Quem sabe aí seu coração seja aberto para a habitação do Espírito Santo. Aí você nasce em Cristo e Cristo nasce em você. Você faz parte da igreja de Cristo, que é orgânica, não é aquela que tem o endereço. Não tem nada a ver com aquela. Aquela é coisa do homem. Cristo que edifica a própria igreja. A igreja de Cristo, também falado na Bíblia como a noiva de Cristo, corpo de Cristo. Importante que Cristo é o cabeça. Se você nasceu de novo, depois fala que você nasceu. Que é isso que eu desejo para você que está me ouvindo. Quem sabe muitos de nós, tendo nascido aqui, nós vamos fortalecer, certamente fortaleceremos o corpo de Cristo e teremos uma vida eterna. injustiça se nos mandasse todos nós para o inferno. Nenhuma injustiça. Porque era o que eu merecia. Era o que todos nós merecíamos. O inferno. E sabe por que você está aí, sentado? E você pode cantar, você pode adorar, você pode exaltar. Você não precisa ter medo de condenação nenhuma. Você não precisa ter medo da morte. Você não precisa ter medo de Satanás. Você não precisa ter medo do inferno. Sabe por quê? Porque o sangue de Cristo Jesus nos garante vitória, nos garante a justificação, nos garante redenção eterna. Ele está dizendo justamente isso. Tornar este sangue comum. Deus nos comprou com seu próprio sangue. Paulo diz assim lá em Atos capítulo 10, versículo 28, quando ele faz uma referência, uma menção
aos presbíteros de Éfeso, diz: atendei por vós, por todo o rebanho, qual o Espírito Santo